Olá pessoal, tudo bem? Sérgio aqui da Tempermac falando e nós vamos aqui começar a ler as perguntas que foram feitas aqui no canal. Se você não está inscrito, inscreva-se aí no canal, vou estar respondendo perguntas dos inscritos do canal. Eu sempre leio as últimas 24 horas de mensagem que vocês deixaram, então se estão assistindo esse vídeo, tem pergunta, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo no próximo vídeo. E é importante, inscreva-se no canal, mas é importante que você clique no sininho e ative todas as notificações se você fez pergunta, porque assim que eu vir com o próximo vídeo com a sua pergunta, se você fizer, a resposta vai estar lá, então você vai ser avisado, comunicado, ok? Então vamos iniciar aqui a nossa jornada de responder aqui as perguntas. Vamos começar aqui, deixa eu virar o meu notebook um pouquinho para cá, para ler melhor. O Jail Pinha. A minha estava com a mesma pane igualzinho. Esse vídeo que ele viu, pessoal, foi de uma máquina de lavar, uma Brastemp BWH 15, né? Que estava com o painel apagado. Ele falou, olha, ele pegou um capacitor, né, na placa de interface com oxidação. Um capacitor de 33 microfarads por 16 volts. Troquei por um de 100 microfarads e 16 volts. Era o que eu tinha aqui. Funcionou perfeitamente, então... Quem quiser anotar a dica aí do Jail Pinha para a interface dessa lavadora. Tá aí, então vamos lá, vamos seguindo aqui. O que nós temos mais aqui? Nós temos aqui o Luiz Lauer. Ele está dizendo um vídeo muito bom, ilustrativo, meu problema resolvido aí, pessoal. Mais um vídeo que a gente deixou aqui no canal que ajudou aí as pessoas a resolverem seu problema. E tem gente que diz que não resolve, resolve sim, ó. Nós temos aqui o Luiz Lauer, muito obrigado, Luiz, pelo seu depoimento aqui. Ele trocou, né, era a correia frouxa, mas tem um problema no eixo, muito desgastado. O preço para a troca do câmbio e eixo seria em torno de R$650, fazer a mecânica, né, hoje está nessa faixa de preço, mas ele resolveu. O problema era só a correia frouxa, claro, deve estar fazendo um barulhinho por causa da transmissão, mas ele já pode ficar com a sua lavadora aí funcionando. Vamos ver a próxima mensagem aqui, José Carlos Tenório. Boa tarde, parabéns pelos seus vídeos, muito bem esclarecedor, muita clareza na explicação. Gostaria de saber, tem um micro-ondas Electrolux ME28, rompeu o fio do dourador. O fio do dourador. Agora ele faz todo o processo, esquenta, mas quando usa a função, claro, a função grill, né, para dourar, o prato rápido grill funciona, mas se apertar a tecla desliga, pause, só volta a funcionar as teclas se retirar da tomada. Olha, deixa eu ver se eu entendi muito bem aqui. Pelo que eu entendi, só volta a funcionar, vamos ler aqui de novo, mas quando usa as funções prato rápido grill funciona, mas se apertar a tecla desliga, pause, só volta a funcionar se as teclas se retirar da tomada. Bem, José Carlos Tenório, eu preciso de mais explicação. Opa, caiu aqui minha câmera aqui. Eu preciso de uma explicação mais abrangente, né? Deixa eu endireitar minha câmera aqui. Só um minuto aí, pessoal, que minha câmera deu uma desabada aqui. Acho que aqui assim tá legal. Vamos lá. Só um minuto, pessoal, que eu estou ajeitando aqui, que minha câmera deu uma desmoronada bonita aqui, hein? Aqui assim, acho que já tá bom. Então vamos lá. Voltando aqui para a pergunta. Vamos ler. Boa tarde. Vamos seguir desde o início. O processo rompeu o fio do dourador. Ou seja, rompeu o fio lá da resistência que faz dourar. Agora ele faz todo o processo, esquenta, mas quando usa a função prato rápido grill funciona, mas se apertar a tecla liga, desliga, só volta a funcionar se desligar a tomada. Bem, eu achei que poderia até ser algum problema aí da membrana, mas pelo jeito não. É um problema na placa eletrônica, porque se fosse na membrana, você não teria que ficar tirando. Se você tira da tomada e liga de novo e for apertar no painel, na membrana, ela vai funcionar, né? Pelo jeito funciona. Se fosse a membrana, nem adiantaria você colocar, tirar do painel, que não funcionaria. É um problema na placa eletrônica, né? Se você quiser dar mais detalhes no próximo vídeo, aprofundar mais, para que eu possa tentar te dar uma orientação em relação à placa eletrônica,
seria muito legal, ok? Mas vamos seguindo aqui em frente. Sandro Silva, 56 minutos atrás. Excelente vídeo, parabéns, muito obrigado, Sandro Silva. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Há 1 hora atrás, Ridler, eu acho que é isso, né? Ridler Santos. Onde compra? Ele está mostrando aqui, pessoal. Ele está mostrando aqui a antena, né? Uma antena que usa na válvula magnetron. Você acha no Mercado Livre. Tem gente que vende essa antena no Mercado Livre. Lá, só você digitar lá antena magnetron, que vai aparecer vários anunciantes lá. Engenheiro da refrigeração, há 3 horas atrás. Faz um vídeo da BRM48D. Obrigado e já me inscrevi. Sim, pintou na minha mão. Com certeza vou estar fazendo um vídeo e colocando aí. Muito obrigado, engenheiro da refrigeração. Seja bem-vindo aqui no canal. E vamos lá, Roberto Carlos. Belos ensinamentos, muito obrigado. Seja bem-vindo aí também no nosso canal. Ele está falando sobre meu aparelho não liga, não funciona, parou em relação às perguntas. Ele deixou um comentário sobre esses vídeos que eu faço aqui respondendo pergunta. Roberto Carlos, muito obrigado. Seja bem-vindo aí no canal. Pedro Santos, há 5 horas atrás. Ótima dica, muito obrigado, Pedro, pelo seu retorno. Ele está falando da máquina de lavar Electrolux 6 kg com barulho na centrifugação. Elogiando aí o nosso trabalho. Muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Cláudio Almeida, vamos lá, pessoal, vamos fazer perguntas aí que não sejam ofensivas, né? Que sejam perguntas de questões técnicas, ok? Quem tiver, eu vou banir do canal, nem vai me visualizar mais aqui, pelo menos com a conta, quem fizer a pergunta ofensiva. Mas o Cláudio Almeida entrou aqui com uma pergunta interessante. O que acontece, sensor? O que acontece? Sensor de 2.7K no lugar de um de 10K grato. Bem, o que acontece é o seguinte, primeiro que não pode colocar, né? O sensor de 10K normalmente usa para Electrolux, 2,7 costuma usar aí em Consul, né? É o mais comum, usa em outros modelos também. Se você, olha só, o que acontece com o sensor de 2,7 no lugar de 10K? Até lá um sensor de 10K, você botou um de 2,7. O que acontece é o seguinte, ele vai demorar mais para... O de 10K, assim que ele começa a gelar lá na parte do freezer, a resistência dele já vai subindo mais rápido, né? Porque ele já está no valor de 10.000 ohms. Então ele vai começar a 11, 12, 13. Se você botar o de 2,7, a primeira coisa que vai acontecer se ele não der problema, ele vai demorar pra caramba para fazer o motor desligar. Porque se você coloca de 10K e ele vai gelando, ele vai subir na resistência. Se você bota em 2.7, até chegar em 10K vai demorar pra caramba. E depois que ele passar do 10K, resumindo, se for para mais, o que vai acontecer é que essa geladeira pode demorar muito tempo para desligar, o motor vai trabalhar bem mais. Você está arriscado a congelar, a gelar mais os equipamentos, queimar folha, né, de verdura na parte do refrigerador. Você vai ter os alimentos lá, principalmente folha que sofre mais, né, queima as folhas ali. E vai gelar demais e o compressor vai trabalhar mais do que deveria, porque até ele chegar na temperatura fria lá para desligamento do compressor vai demorar para caramba. Agora, como você botou um valor muito baixo, tem que ver se a placa eletrônica não vai interpretar como um problema e dar algum código de erro. Ok? Pode acontecer isso. E você botar um de 2.7, teria que ver na tabela, né, de temperatura versus resistência. O que pode ser que não aconteça nada, né? Mas pode ser que a placa interprete como um defeito e pode, dependendo da geladeira, dar um código de erro. Mas não faça isso, põe um de 10K, né? Uma coisa é certa, se ele não der código de erro e funcionar, quando ela começar a gelar, ele vai demorar demais para desligar. Seguindo em diante aqui, nós temos aqui o Rodrigo Ferreira de Souza, há 5 horas atrás. Nós estávamos falando sobre uma máquina de lavar Colormac, não centrifuga ou ruído. Ele disse que fez a mecânica de uma Colormac 11 e aí tudo bem, mas está raspando na centrifugação. Já troqueram a base do termoatuador e continua. Já trocou a base do termoatuador e continua.
Fez a mecânica da Color Mark, até aí tudo bem, mas está raspando na centrifugação. O que está raspando na centrifugação? É o cesto que está raspando, batendo no tanque? O que está raspando é a parte de baixo? É o jogo de Kami? Rodrigo, teria que passar para a gente o que está acontecendo aí de estar raspando. Quando você troca uma mecânica, um câmbio da linha da família da MAB, GE, Color Mark, Continental e por aí vai, depois que você faz a mecânica, você tem que botar a polir e girar com a mão para ver se ela está girando soltinha. Você faz um teste antes de ligar a máquina toda. Mas você não disse o que exatamente está raspando. E continua raspando, né? Foi o seu comentário aqui. Graziele Lorena. A gente estava falando aqui, eu falei sobre uma geladeira Electrolux DF50 que não liga, conserto da placa. Ela disse que paguei foi R$490 em uma placa nova. A Graziele, R$490, gente. Eita, nossa. Salgado, né? Salgado. Mas obrigado, Graziele, pelo seu retorno aqui no canal. Pelo seu comentário. Gilvan, né? Gilvan chegou aqui e ganhou mais um inscrito. Beleza, Gilvan? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Muito obrigado. Muito boa explicação. Eu estava e não tinha muita noção dos fatores. Gente, eu fiz um vídeo falando sobre manifold R600 vezes R134, as diferenças. Muito obrigado, Gilvan. Seja bem-vindo ao canal. Tainá Silva, minha máquina estava com o mesmo defeito. Eu estava falando sobre uma máquina de lavar, pessoal, vazando água por baixo. Uma copa, tanto se é Consul, Brastemp ou Consul, né? Dando lá a dica de vazando água por baixo. Mas a Tainá deu um retorno aqui. Minha máquina estava com o mesmo defeito. Achei que ia ter que colocar para arrumar. E vi o vídeo. Deitei ela no chão. O problema. Tomou muito feliz por não ter que colocar para arrumar. Obrigada pela dica. Ó, Tainá, fico muito feliz que tenha resolvido o seu problema. Muito obrigado pelo seu retorno. Tá aqui no canal. Para dizer que ficou legal. E fico muito feliz aí também. Ok? Se a gente puder economizar, né? Hoje as coisas estão difíceis e quanto mais a gente puder economizar, é muito bom, né? Muito obrigado, tá, Tainá? Vamos lá, Claudinho Oliveira. E você, há 7 horas atrás. Ele está perguntando, qual o tipo de capacitância ou de capacitores de placa devemos comprar e ter em estoque para uma situação dessas, com ser da placa de ar-condicionado? Olha, os capacitores que eu imagino que você deva estar falando, a gama é muito grande, né? Se eu for falar de capacitores, por exemplo, eletrolíticos, se eu tiver que comprar alguns, eu compraria 1000 microfarads por 25 e 35 volts. 1000 microfarads é os que mais eu utilizo na bancada, tá? 470 por 35, 25 volts, 16 volts. Todos que eu vou falar aqui pra frente, você pode comprar 35, 25 e 16 volts. Pode botar até o de 25 no lugar de 16. Não poderia comprar 35 e 25 volts. Ó, 400, eu vou começar. 1000. Se quiser o 680, é mais difícil de usar, tá? Eu vou falar aqui os que mais saem. 1000 microfarads por 35 e 25 microfarads. 470 por 35 e 25 microfarads. 330 microfarads por 35 e 25 microfarads. 220 microfarads por 35, 25 microfarads, 100 microfarads por 35, 25, todos eles vai seguir a coisa, 35, 25 microfarads. Então vai, ó, 1470, 330, 220, 100, 47 microfarads, 22 já é bem mais difícil, 10 microfarads é bom você ter por 450 volts, né? De 10 microfarads tenha por 16, 25, né, e 450 volts. Os outros você usa pouco, né, tipo 1 microfarad, 2,2, né, 4,7 é bom, o 4,7 usa, é bom você também ter um de 450 volts, né, o 4,7 e um de 135 volts, né, e 25 volts também, 35 e 25 volts. Esses aí são os que está usando assim direto. Claro, de todos os valores que eu falei, se você quiser gastar um a mais e puder gastar um a mais, compra por 50 volts. Que a maioria eu falei 35, 25, 35, 25. Se puder gastar um a mais comprando esses valores também a 50 volts, seria muito bom. Esses são os que mais gastam na bancada, ok? Que mais dá um problema.
Se alguém quiser, algum técnico quiser ver e quiser colaborar, deixar nos comentários aqui também. De repente o que mais gasta já está nos ajudando. Beleza? Então vamos seguindo aqui. Há 11 horas atrás, quanto custa esse aparelho para teste se for para me enviar aqui na África do Sul? Olha, eu não vendo nenhum equipamento, ok? Ali, você fez essa pergunta, eu devo ter feito provavelmente algum vídeo que você deve ter visto aí, dica de inscritos do canal. Deve se estar falando a respeito dos aparelhos do Carlos, né, do Cantest, que às vezes eu faço o anúncio aqui. Então, se você quiser saber os aparelhos dele, você vai no Google e digita CAN, C-A-N-S, test, né? Você vai achar o site dele aí e você pode comprar. Agora, não sei se ele manda para fora do país, é uma questão de perguntar. Acha o site dele, vai lá nos contatos, né? E entra em contato com ele e pergunta se ele envia para fora do país. Mas é CANS Test. O nome dele é Carlos. Você acha no vídeo dele no YouTube também. Não é difícil achar o contato dele aqui, ok? Vamos ver se tem mais algum antes dele, não. José Germiniando há 12 horas atrás. Legal, parabéns, muito obrigado. Sobre o micro-ondas não liga. Ele dando retorno aqui, muito obrigado, José. Seja bem-vindo ao canal. O Antônio Domingos de Jesus Santana assistiu o vídeo sobre uma videoaula de eletrodoméstico, né, curso de eletrodoméstico. Eu nessa videoaula falei exclusivamente sobre o ventilador. E ele está querendo a próxima aula, assim que eu puder, com certeza, Antônio, vou estar postando aí no canal. Muito obrigado, seja bem-vindo. O Matheus de Paula Ramos, ele gostou muito de um vídeo que eu fiz como testar diodo. Ele gostou bastante, muito obrigado, seja bem-vindo ao canal. Obrigado por essa contribuição, dando retorno pra gente. O Adilson Sotero, espero dominar placa, pois não entendo nada dessa parte. Ele deve estar falando de um vídeo que eu fiz, pessoal, de um curso que eu vou estar fazendo aí de manutenção de placa da linha branca, que inclui várias placas aí de equipamentos da linha branca. Mara Paiva, ela está agradecendo, obrigado, vou compartilhar seu vídeo com o marido para ele ver nossa geladeira, uma geladeira que não gela a parte de baixo, frost free. Isso aí, Mara, põe seu marido aí para dar uma examinada e muito obrigado aí pelo seu retorno. Mas ela deixou mais uma mensagem aqui abaixo, ó. A minha estava com problema e ficou toda descongelada. Eu chamei o técnico e ele falou que era o termostato. Trocou, alguns dias começou a criar uma camada de gelo embaixo. Depois descongelou e nunca mais gelou. Só tem gelo no congelador. Pede ele para dar uma olhada no vídeo, Mara, que eu estou dando umas dicas legais aí e muito obrigado aí pelo seu retorno. Maurício Campanelli, um grande mestre aí da área de eletricidade e máquina de lavar. Ele está aí na espera para iniciar o curso aí de manutenção de placa da linha branca, né? Então é isso aí, Maurício. Eu vou estar colocando você aí para estar fazendo um curso com a gente, tá? E agora nós mais um aqui, há 21 horas atrás, entre Zé e Zé. O canal provavelmente, né? O canal entre Zé e Zé. Parabéns, você legal. O valor, qual o valor para um orçamento, né? Em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo seu retorno, por estar elogiando aí o nosso canal. E qual o valor do orçamento? Micro-ondas não liga nada. Pessoal, bem, o orçamento que o pessoal costuma cobrar de mão de obra, eu não vou falar peça, porque normalmente o valor da mão de obra mais o valor da peça. Tá na faixa aí de micro-ondas, na faixa de... depende muito da região, tá? Porque tem lugar de região que o pessoal paga menos, né? Poder aquisitivo menor, tem um lugar que o poder aquisitivo é maior. Então pode variar desde R$100 a, dependendo do valor também do micro-ondas, né? A R$140. Aí você fala assim, Sérgio, por que depende do valor aquisitivo? Então quer dizer que quem ganha mais tem que pagar mais? Bem, o que acontece é o seguinte, faça a conta, se você está morando numa região que o poder aquisitivo ali é menor, com certeza o preço que você paga de uma loja, de uma oficina, o aluguel é menor, os custos para você manter são menores. Agora, se você for morar num bairro que o poder aquisitivo é maior, o aluguel é maior, tudo é mais caro, então você tem que repassar pelo preço. Então não é exatamente pela pessoa, é pelo ambiente que você está. O custo de vida realmente é mais caro e você tem que estar repassando, ok? Então vamos seguindo aqui em diante.
Então, entre Zé e Zé, que deve ser um canal, muito obrigado aí pelo seu retorno. Contando, é só fazer a pergunta que na próxima a gente responde. Daniel Gomes Abreu, há 21 horas atrás. Gostou do vídeo e boa noite. Muito obrigado, Daniel. Que bom que você gostou do vídeo. Forno elétrico não esquenta. Um vídeo que coloquei aqui. Muito obrigado mesmo. José Pedro, há 21 horas atrás. Me mostra o que é grafite em pó. Pessoal, ou seja, um vídeo de desmontagem e revisão da transmissão da Electrolux 15 kg. O pessoal tem colocado graxa ali, aquilo ali acaba prendendo, dando problema. E você quer saber o que é grafite em pó? Eu não tenho aqui no momento, mas você encontra em loja que vende material de eletrônica e algumas lojas que vendem material para construção também. Loja de construção, e aqui no sul a gente chama de depósito, né? Engraçado que no sudeste depósito é de bebida, mas aqui no sul depósito é de loja de material de construção. Então você chega numa loja de material de construção, é baratinho, né? Chega lá, eu queria grafite em pó, tem aí? Se não tiver em loja de material de construção, que tem em algumas, você vai em loja que vende material de peça eletrônica, que costumam vender também. Então grafite em pó é barato e você vai estar utilizando para lubrificar algumas partes aí que não é bom você colocar graxa não, que acaba prendendo. Bruna Santana chegando aqui no canal. Uma máquina de lavar Brastemp não centrifuga, lavadora. Brastemp ou Consul, tanto faz, né? As mecânicas são bem parecidas. Ela está dizendo que não gira nada. Não gira nada. Se não centrifuga, não gira nada. Então olha só, pessoal, quando você pega uma máquina dessa, Brastemp, Consul, né? E que ela não centrifuga, quando ela diz que não gira nada, precisa saber o seguinte: o motor está fazendo barulho. Então, Bruno, se você estiver assistindo esse vídeo aqui e ouvindo esse meu comentário, você me responde no próximo vídeo. Se o motor está fazendo um barulho e ela não está girando na centrifugação, pode ser desde correia frouxa, como um rapaz aqui, um inscrito aqui resolveu. Eu estava com a correia frouxa, ele apertou lá a correia, a máquina voltou a funcionar. Como pode ser alguma coisa prendendo, né, na parte de baixo. E você não. E tem que saber se o mecanismo está prendendo. E se o motor estiver fazendo barulho, o motor pode estar travado, né? Pode ter algum problema no capacitor que alimenta o motor. Pode ser um problema tanto mecânico quanto elétrico. Mas e se o motor estiver fazendo algum barulho? Se o motor não faz barulho nenhum, ela centrifuga, ou seja, ela lava, mas não centrifuga e não faz barulho nenhum, né? Na centrifugação, não entra a centrifugação e o motor totalmente parado. Se a máquina tiver trava da tampa, você tenta levantar ela, na hora que centrifuga ela trava, pode ser a trava da tampa com defeito. Se ela não tiver trava da tampa e o motor estiver totalmente parado, sem nenhum tipo de barulho, pode ser até a placa eletrônica. Ok? Repetindo, se a máquina não faz nenhum barulho, motor elétrico, a gente sempre escuta quando está funcionando de máquina, né? Aquele, escuta aquele barulho forte de motor, né? Mesmo que a pessoa não tenha muito conhecimento na parte de manutenção, sabe ouvir mais ou menos a maioria, né? Que é um barulho de um motor funcionando. Então na hora que vai centrifugar, ele faz aquele barulhinho assim, que da eletrobomba, que é a bomba de drenagem de água. Mas logo em seguida entra o barulho do motor principal. Se o motor principal entra, você escuta que um barulho diferente de um motor está tentando entrar e ela não centrifuga, pode ser, que nem eu estou falando, correia frouxa. Em alguns modelos mais novos aí, pode ser o suporte do cesto que está vindo de plástico está espanando. Agora, se o motor não faz nenhum tipo de barulho, nada, e se ela tiver trava da tampa, tem que ver trava da tampa. E se ela não tiver trava da tampa e o motor não faz nenhum barulho na hora que vai centrifugar, pode até ser placa eletrônica. Ok? Pode, em alguns casos, pressostato. É raro acontecer do pressostato, ou seja, ele não avisa que a máquina saiu água totalmente, então não vai entrar na centrifugação. Mas nessa hora, se tiver trava, é o suspeito maior. Se não tiver trava, era bom estar dando uma olhadinha aí na placa eletrônica. Em casos raros, né, o pressostato pode acontecer isso, mas é em casos bem raros mesmo. Vamos seguindo aqui em diante. Enzo Filho, parabéns pela aula, muito obrigado, Enzo. No meu caso foi o desgaste do agitador. Eu estava falando sobre o agitador da máquina de lavar Brastemp que não gira. A gente está falando agora sobre o vídeo de uma máquina que não centrifuga, no caso dele não gira. E quando não gira, a máquina pode ser o agitador espanado, claro, por um defeito do eixo da máquina de lavar. O eixo ficou enferrujado e ele começa a espanar. E não adianta só trocar o agitador, porque você vai trocar o agitador e ele vai estragar esse agitador novo. Tem que fazer a mecânica. Mas vamos ver o que ele falou aqui. No meu caso, o desgaste do agitador.
Queria que fosse só a correia. Amanhã vou tentar girar o agitador, tirar, né? E pensar no que fazer. Torrar 700 pila, arrumar completo, me parece melhor adquirir uma 0 bala, né? Porque pelo jeito ele já sabe que devem ter cobrado dele o valor de 700 reais para fazer essa mecânica aí, né, gente? Em alguns lugares pode chegar a esse valor, sim. Hoje o pessoal está cobrando na faixa de 600, dependendo do lugar, entre 600 e 700, até um pouquinho mais, 750. Mas tem lugar que tem gente que cobra até 550, vai depender muito do local, da região, da oficina, do técnico. Mas nessa faixa aí de preço. Mas se você trocar o agitador, tiver espanado e botar um agitador novo, ela vai funcionar, você vai ficar todo feliz, mas ela vai estragar. Porque o eixo está enferrujado, tá com os dentezinhos lá, comidinho lá, e vai estragar o agitador novo. Tem que fazer mecânica, né? Agora você falou que com 700 prata você compraria uma nova. Não compraria não, Enzo. Uma máquina tá bem cara, né? Se o rapaz fizer a mecânica e botar novinha e fizer um serviço esplendoroso, tu vai economizar bastante e vai ter máquina funcionando aí por muito tempo. Mas se você está com uma graninha boa para poder não gastar, compra uma nova, que é sempre bom ter máquina nova em casa, né? Paulo Plat, ok, tudo claro, no bebedouro latina não gela água. Eu dou ali umas dicas de que você tem que ver no bebedouro, caso ele não estiver gelando água, um passo a passo ali para quem faz manutenção. Nós vamos aqui com Alexandre Mendes sobre o vídeo. Minha máquina de lavar Consul liga, mas não funciona. Fiz o teste aqui e parece que deu tudo certo aí, gente. Mais um que está dando retorno aqui, Alexandre. Muito obrigado aí de coração pelo seu comentário. Mais um que vídeo ajudou aqui no canal. Então seja muito bem-vindo e fico muito feliz que tenha resolvido. Luiz Carvalho, há um dia atrás, né? Muito bom, muito obrigado, Luiz. Seja bem-vindo aqui no canal falando sobre geladeira Electrolux. Não gela a parte de baixo. Gostou muito do vídeo? Muito legal. Cláudio Almeida. O Cláudio Almeida chega que fez uma pergunta aqui. Eu estava fazendo um teste, como testar relé de ar-condicionado, relé do compressor, né, que aciona o compressor. Mas vamos lá, e o Cláudio me fez uma pergunta. Boa tarde. Ele tem um Honda Fit 1.4, 2005, está queimando fusível de 30 amperes. Cada vez que ligo o ar-condicionado, pode ser alguma bobina ou conector do compressor? Porque o defeito começou a acontecer assim que levei o carro para trocar os amortecedores. Cláudio, infelizmente não vou poder te dar nenhuma orientação, porque nessa parte aí automotiva eu não tenho conhecimento que possa te dar aqui para poder dizer o que possa ser o problema, tá? Desculpa, infelizmente nesse caso aqui eu vou ficar te devendo, porque já foge aqui da minha área, tá bom, Cláudio? Solange, há um dia atrás, tudo tranquilo, muito show, excelente aula sobre como testar a ponte retificadora. Solange, muito obrigado pelo seu retorno. Liliane Moreira, há um dia atrás também, eu estava falando sobre máquina de lavar não agita, ela deu retorno. Já aconteceu isso com a minha, agora ela só bate se tiver sem roupa, e com roupa ela só centrifuga e gira para soltar a água, mas bater a roupa, o que pode ser? Se ela está batendo sem roupa e você põe a roupa e não bate, pode ser aí que o seu agitador esteja espanado, ok? Tem que ver o agitador e, claro, quem vê se o agitador estiver espanado, que deve estar, né? Tem que verificar se o eixo do câmbio, que é da transmissão, se ele está bom. Se estiver bom, pode ser somente o agitador, porque quando o agitador está espanado, Liliane, acontece isso. Sem roupa ele bate, mas quando bota peso ali, você escuta o barulho da máquina trabalhando, mas você não vê que o agitador consegue girar, porque está espanado. Normalmente espana porque o eixo está enferrujado. Você tem que chamar alguém para dar uma olhadinha. Okay? Não tem como dizer para você que sem nesse caso estar vendo aí. Slene Ferreira, um dia atrás também. Olá, eu vi os seus vídeos e foi muita utilidade. Já estou com um micro-ondas aqui e ele está ligando, só que não está girando o prato. Eu sou aqui de Formosa, Goiás. Um grande abraço, Slene. Pela aí. Pessoal, todo mundo aí de Formosa, um lugar muito conhecido. Olha só, se o motor do prato não gira, eu vou dizer para você, 90% desse defeito é somente o motor. Tá? Dá uma olhadinha, que é quase certo que esse motor aí escangalhou. Troca do motor. Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando como é que troca esse motor aí do micro-ondas, tá?
Só toma cuidado sempre com o aparelho desligado da tomada e seguindo aí as precauções. Mas, muito obrigado pelo seu retorno, ok? Rogério Cabral, há um dia atrás, insano esse trabalho sobre máquina de lavar sujando a roupa. Preciso mesmo divulgar para que todos entendam a complexidade e necessidade de limpeza. Bom saber que não vou reclamar em pagar esse investimento de manutenção. Parabéns, tá vendo? Rogério Cabral, ele tá vendo o valor que é você... Gente, a maioria realmente não sabe. Eu coloquei nesse vídeo aí como é que fica a máquina antes e depois. E tem mais máquinas, ô Rogério, que é pior. É muito pior. E sabe o que é pior de você não fazer uma limpeza e higienização? É que acumula bactérias, germes, tudo isso ali nas paredes ali. E você depois vai e coloca a roupa de repente de um neném, uma roupa de uma pessoa idosa, ou até não precisa ser neném ou idoso, pode pegar e não tá lavando a roupa direito. Primeiro que não lava a roupa direito, segundo que pode estar aí com esses micro-organismos que pode causar um problema na saúde. Então tem que fazer limpeza e higienizar ela. Isso é muito importante, as pessoas não dão valor. Pessoal, o que eu vou falar aqui serve para todo mundo. Se possível, comprem um tanquinho separado. Quem puder comprar duas máquinas de lavar, compra um tanquinho. A sua máquina normal de faz tudo e um tanquinho. E esse tanquinho usa para lavar tapete, pano sujo que tiver de casa, e principalmente tapete, né? E não mistura junto com a máquina que você lava a sua roupa comum. Às vezes você põe até roupas íntimas ali numa máquina que você vai botar tapete sujo para lavar. Isso não é legal, tá, gente? É um risco aí de saúde. Então compra um tanquinho e usa o tanquinho só para lavar as coisas assim de pano de chão, essas coisas assim, tá? Que é melhor. Um conselho que eu dou. E se você puder, a cada ano, chama alguém para fazer uma limpeza e higienização na sua máquina de lavar. Rogério Cabral, muito obrigado pelo seu retorno. Maria Felice, ela está falando sobre uma máquina de lavar Consul não agita sem força para lavar, né? Normalmente quando isso acontece, pode ser aí o agitador com defeito ou a correia também frouxa. Minha máquina dessa já troquei a correia e nada funcionou, continua sem força. Se ela está sem força, tem que verificar se o agitador não está espanado, né? O que acontece muito disso na máquina de lavar. Essa máquina que eu mostrei aí no vídeo é uma máquina que usa um agitador de 8 pás. E se o eixo estiver enferrujado, ele vai espanar, né, o agitador, que é de plástico, e ela não vai ter força. Márcia, tira a roupa, coloca da máquina de lavar, deixa eu deixar bem claro aqui. Tira a roupa da máquina de lavar, coloca no nível mais baixo, extra baixo, baixo, e põe ela para lavar sem roupa. Se você vê que o agitador gira bem lá, tá girando bem, mas quando coloca a roupa, ela não consegue, só fica fazendo barulho, com certeza esse agitador estragou e vai ter que trocar o agitador e fazer essa mecânica, tá bom, Márcia? Porque se você botar um agitador novo, ela vai lavar bem por uma semana ou mais, mas depois vai estragar o agitador novo que você colocou. Tem que fazer a mecânica dela, se for este o problema. Então faz esse teste, põe sem a máquina de lavar sem roupa, bota no nível baixo e põe ela para bater. Se ela bater, então esse caminho, o agitador está espanado e vai ter que fazer a mecânica dela. Então vamos lá, Emanuel Gonçalves, há um dia atrás, está agradecendo aqui, muito obrigado, Emanuel, parabéns, vídeo muito bem explicado de como ligar o motor da geladeira direto com relé. Às vezes você está precisando fazer um teste para saber se o motor está bom ou não, esse vídeo aí é um vídeo explicativo sobre isso. Então, Emanuel, muito obrigado pelo seu retorno aqui no canal. Wolf, há um dia atrás, bom dia, a minha placa acende o display e não liga o micro-ondas. O que pode ser? Micro-ondas não liga. Se você está acendendo o display, bem, você aperta e não acontece nada, pode ser uma das coisas principais. Quando você disse que você liga o micro-ondas e não liga, o display acende, mas ele não liga. Ele não liga o que? Ele não cozinha nada, você põe lá o alimento, ele faz aquele barulho de que estivesse fazendo o funcionamento, mas não esquenta. Mas eu estou imaginando que você aperta e ele não está entrando para funcionar. Pode ser membrana. A membrana pode estar com problema se ele não aceitar comando. Agora, se ele aceita o comando e o tempo começa a cair e ele não faz nada, pode ser aí
um relé com problema, né? Aí já é mais complicado, Wolf, precisa realmente fazer uma análise. Nesse caso aí, o micro-ondas não liga nada. Como você disse que o display acende, mas você aperta, se ele não aceitar comando, é bem possível que pode ser a membrana. Se ele aceita o comando e o tempo começa a decrescer e o micro-ondas fica paradinho lá, não acontece nada, aí você tem que ver o relé, né? Se o relé tá bom, se está funcionando. Aí nesse caso tem que fazer uma análise mais aprofundada, não tem como te passar aqui maiores detalhes, né? Vamos lá, o Casbe Clean, acredito que seja isso, né? Um dia atrás. Sérgio, as placas multimodelo da MCOL, será que são boas? Olha, a maioria dessas empresas tem feito material muito bom, eu não tenho o que reclamar, né? Não tenho o que reclamar. A MCOL é uma grande empresa, utilizo produtos da MCOL e eu não tenho o que me queixar não, tá? Não tenho o que me queixar. JC Mundo Eletrônica, mais um canal aqui. Um dia atrás, L indutor, R resistor. O bom é ter a placa de sucata, aí só comprar para saber o valor, né? Exatamente, resistor queimado, placa de micro. Aí, vale a dica, beleza, muito obrigado, ok? É um canal aqui muito legal, JC Mundo Eletrônico, né? Desculpa, Mundo Eletrônico. Vamos lá. Máquina de lavar vazando água por baixo. O Jairo Luiz. Vê se presta atenção porque não vou falar duas vezes. Seu filho do Maia. Gente, esse vídeo aí deu o que falar. Eu já fiz de propósito mesmo, gente. Eu peguei essa máquina, né? Olha, do que eu já ouvi de comentários dessa máquina, gente, máquina de lavar vazando água por baixo. Foi um vídeo que eu fiz tocando aí a mangueira de drenagem. Eu fiz igual cinema mudo. Já fiz de propósito. Eu falei, vou ensinar a trocar isso aqui sem eu falar uma palavra sequer, né? E o Jair já deixou aqui, não vou falar duas vezes, seu filho de uma égua. Então, Jair, legal esse vídeo. Eu já fiz de propósito mesmo. Não comentei nada, não falei nada. E do que eu já ouvi de gente falando aqui, qual é o problema? Que não fala nada. Não atende dos comentários, é divertido. Tem gente que fala, olha só, deitou a lavadora, tá arranhando, não sei o que. Tem gente que já me esculachou aí com esse vídeo aí. Esse vídeo deu o que falar, hein? Máquina de lavar vazando água por baixo. Mas o propósito as pessoas não entendem o seguinte: tem gente que reclamou porque eu posso ter arranhado a máquina, que eu posso não sei o que, eu posso tudo. Mas o interessante, gente, que a pessoa não tem que se preocupar com isso. Ela tem que se preocupar se o que eu estou mostrando resolve. É claro que se ela for fazer isso na máquina dela ou de alguém, ela vai tomar todos os cuidados possíveis, né? Mas o que importa é o valor da informação agregada ali, o cuidado de cada um que tome aí o seu, né? Mas valeu, Jairo. Muito obrigado aí pelo seu retorno. Raimundo Moraes, como fazer para comprar um alicate alternativo? Ele está falando um alicate Lockring alternativo. Como fazer para comprar? Mercado Livre, né? Chega lá, Mercado Livre, alicate Lockring alternativo. Antônio Carlos, há um dia atrás, show de aula falando sobre o ventilador parou de funcionar. Muito obrigado, Antônio Carlos. Obrigado pelo seu retorno e por participar aqui dos nossos comentários. Joseildo Souza, estou com uma máquina de lavar Consul 14 kg, nível 1, começa a entrar água e não para mais. Em seguida, bate a roupa e não para de cair água dentro da máquina. Esse defeito aí é provavelmente a válvula de entrada de água danificada. Por quê? O fato dela transbordar de água supõe-se mangueira do pressostato. Pressostato são as peças que são responsáveis por fazer ela parar no nível. Quando ela já chega no nível e começa a lavar e a água não para de entrar, é certo, Joseildo, válvula de entrada de água está dando passagem direto. Troca essa válvula aí que você vai resolver o seu problema. Muito obrigado aí pela participação. Ari Moraes, há um dia atrás, live com os alunos do curso da Tempermac, dando uma boa noite. Ari, seja bem-vindo, obrigado pela participação.
Hugo Carvalho, um dia atrás também, gostei muito da sua aula sobre ventilador parou de funcionar, bem explicativo com todos os detalhes. Eu quero a próxima aula, fique atento que em breve eu estarei colocando mais. Muito obrigado, tenha gostado e por participar aqui com a gente. Vamos aqui, Eliotero José de Souza Filho, um dia atrás. Eu coloquei um vídeo, que peça é essa? Um resistor ou um indutor? Qual é o seu valor? Né? Aí ele deu boa noite, ganhou mais um inscrito. Opa, que beleza, sempre bom ganhar inscrito aqui. Gostei muito da sua explicação. Eu não sabia diferenciar o indutor do resistor. Peguei um equipamento para arrumar e, pela surpresa, um indutor com um defeito. Porém, na minha cidade, as lojas de eletrônica não vendem indutor. Achei que o indutor era uma placa, achou o indutor numa placa de sucata, mas não é do mesmo valor, né? O indutor, gente, porque às vezes tem indutor que tem o formato de um resistor, com código de cores ali, então você confunde, claro, você vai ver pela letra R, pela letra L, L de indutor, mas ele viu que não mandou uma sucata, mas ele quer saber se pode usar assim mesmo. Olha, depende em que o indutor, você tem que saber qual é o valor para botar certinho, né? Tem os indutores, por exemplo, máquina de lavada, a Electrolux usa muito indutor de 1 mH, né? Tem, nessa faixa da maioria das placas, por exemplo, placa de fonte chaveada de micro-ondas, 2 a 3 mH, mas se você usar, se você estiver tirando um indutor que é micro-henry lá, um valor baixo, botar mH, pode ter problema. Tem que colocar aí o mesmo valor, ou pelo menos 10% a mais, 10% a menos, está tolerável isso daí. Muito obrigado, Eleutério. Seja bem-vindo aqui no canal. Qualquer pergunta esteja à sua disposição para responder. O nosso canal, tá? Soares, há um dia atrás, boa noite. Você saberia me ajudar? Depende, vamos lá. Ele perguntou: máquina de lavar Brastemp não centrifuga, uma BWQ24, aquelas máquinas antigas, mas muito guerreira, né? Aí da Brastemp. Preciso saber o código do chicote da lavadora Brastemp modelo. Soares, aí você me pegou, não tem como saber isso de cabeça. Queria saber o código do chicote da lavadora Brastemp modelo. Soares, eu não tenho essa informação que eu possa te dar, não sei qual é o código do chicote de fio dessa lavadora. É caçar aí no nosso pai Google. Profeta Gil, há um dia atrás, show, gostei, como testar ponte retificadora. Obrigado, Profeta. Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Gratidão pelo seu retorno. Máquina de lavar Electrolux não centrifuga LTE 06. O nosso amigo aqui, o Tony Brito, ele troquei isso e não resolveu. É uma dica que eu dou, não tem como eu cobrir tudo, tá bom, Tony? Muitas das vezes resolve, mas no teu caso em particular com certeza não era esse problema, ok? Mas espero que você consiga aí achar a solução e obrigado aí pelo seu retorno. Vamos lá, José Ferreira de Medeiros, há um dia atrás, amigo, muito obrigado pela sua dica, foi muita utilidade, valeu mesmo, provavelmente deve ter ajudado em alguma coisa, como testar sensor de temperatura de geladeira com o multímetro. Eu que agradeço aí, José Ferreira, pelo seu retorno, e que bom que tenha gostado, e seja bem-vindo aí ao canal. Maurício Lopes, há um dia atrás, mais uma excelente aula, muito obrigado, Maurício. Curso de conserto de máquina de lavar, aula ruído na agitação na Brastemp. Eu fiz aqui um fluxograma, eu dei um passo a passo aí, isso aí, eu me esforcei para fazer esse vídeo aí, então que bom que você gostou, Maurício. Maurício, não sei se é Maurício ou é Maurício. Maurício, depois fala pra gente aí. Mário Sérgio, né? Ele tá aqui falando aqui sobre o vídeo. Meu aparelho não liga, não funciona, parou. Sobre o vídeo de perguntas e respostas, né? Ele tá agradecendo, show de bola, um abraço para você também, Mário, né? Mário Sérgio Gretares. Seja muito obrigado de gratidão pelo seu retorno aqui no nosso canal. Márcio Silva, sobre o vídeo como testar compressor inverter. É o motor ou é a placa? Às vezes você pega um compressor inverter e você fica na dúvida. Pô, será que o motor está ruim? Será que a placa está ruim? E nesse vídeo aí eu dou uma dica, né? Mas o Márcio está aqui. Eu coloco o multímetro na fase neutro.
que sai da placa para comandar o compressor e ligo. Máquina, se for pane de placa, não vai chegar tensão no compressor ou vai chegar abaixo. Não, você pode, se você quiser usar o multímetro, você usa o multímetro na escala de AC. Para você ter uma leitura lá de tensão saindo na placa, conforme eu mostro aí no vídeo, ok? Então se você for fazer, se for uma pane na placa, não vai ter nada, então a tensão vai ser muito pouquinho ou não vai aparecer nada. Você pode estar adquirindo aí, tem na internet gente que ensina você a fazer aquela montagem com LEDzinhos, né? LED, diodo, resistor. Ou você comprar um aparelho na internet para você verificar se está saindo lá as 3 fases, né? O VW, para ver se estiver saindo da placa, ela estiver respondendo, né? Só que alguma tem que prestar atenção. Às vezes é bom você fazer isso com ele conectado com o motor. Existem circuitos eletrônicos que ela não vai responder se você desconectar do motor, dependendo da placa, tá? Porque às vezes a placa tem um circuito lá que identifica a corrente, né, de consumo, e se você desconectar tudo, o circuito não vai liberar, né, para sair as fases lá para acionamento do motor. Então faça esse teste com ele conectado no motor. E faça o teste do motor. O teste do motor é tranquilão, 3 fases lá, tem que dar valores iguais. Tá dando valores iguais, então a bobina, pelo menos a parte elétrica, tá boa. Se ele fizer barulho então, e não partir, pode ser um travamento mecânico, mas aí você consegue com o multímetro ver se está chegando as tensões ali. É bom com o aparelhinho que identifica lá os LEDzinhos que acende, tá? Na internet você acha gente aí ensinando a montar esse aparelho ou comprar ele pronto também. Né? E olha, interessante, no mesmo vídeo aqui o Ednei dos Santos Barbosa, um dia atrás. E se as fases estiver chegando no compressor e ele ronca? Pode ser o capacitor ou sobe e a amperagem está travado, mas pode estar com o capilar entupido. Olha, também sobre o inverter. E capacitor inverter, ele não usa capacitor no motor compressor. Né? São 3 fases que vão direto lá, então descarta o problema de capacitor. Capacitor quando é com ar-condicionado convencional, aí tem um capacitor de partida, mas o inverter não, tá? E se ele ficar roncando e não consegue partir, o primeiro que vocês têm que fazer é, quando o capilar está entupido, ele ainda chega a trabalhar um pouquinho, ok? Ele chega a trabalhar, mas é só seguir o vídeo, testa, olha só, o que eu dou de dica para você fazer com compressores e equipamentos inverter. Mede a bobina dos compressores. Eu tenho que dar 3 valores iguais ali. Então, com os 3 valores iguais, testa do pino para carcaça, para ver se não está tendo aterramento. Os valores estão iguais, não existe continuidade dos pinos para carcaça. Coloca a placa conectada lá com as 3 fases, o VW. Coloca o multímetro na escala de AC e vê se ele tenta fazer algum barulho e parte. Verifica num conector que tem 3 pinos, verifica se tem tensão entre eles, né? São 3 medidas ali. Se tiver tensão entre os 3, claro, vai ficar variando. E é bem possível que o motor esteja com travamento mecânico, ok? Mas capacitor não usa, tá? De motor para ar-condicionado inverter, motor do compressor. Vamos lá, mais um vídeo aqui sobre, se você tem alguma pergunta, pode estar deixando aqui. O Marcos Moreira está utilizando isso daí. Professor, como eu faço para saber o valor da bobina de entrada da placa da lavadora LG Lava e Seca? Modelo WD14585 de 127 volts. Ela tem no corpo a cor marrom, preto. Como faço para saber o valor da bobina de entrada da placa da bobina de entrada? Olha, eu teria que ver o que você chama aí a bobina de entrada da placa da lavadora. Você está falando que a bobina... Que bobina? Agora eu fiquei na dúvida aqui, sem saber, Marcos. Que bobina é essa aí do qual você se refere? Será que é um filtro que usa... É o filtro de linha? Mas quando você disse na placa da lavadora, então não é o filtro de linha. Na placa, o modelo... Ela tem no corpo a cor marrom, 1 preto, 0 e 0. Né? Pode ser 10. Mas se for uma bobina, aí não é resistência ômica, aí é indutância. Seria bom se pudesse ter uma foto, uma imagem. Ô Marcos, faz o seguinte.
Se você tem um canal aí no YouTube, ou se não tiver, você posta, tira uma foto, faz uma pequena filmagem, carrega aí no YouTube, passa o link para mim, para que eu possa dar uma olhada e te ajudar, né? Dizer certinho o que pode ser, mas eu precisava exatamente ver que peça é essa, ou alguém que estiver de repente vendo aqui que souber pode estar te respondendo, mas faça isso. Às vezes uma pessoa faz isso, grava lá, carrega no YouTube, passa o link e a gente consegue ver e orientar melhor, ok? Paulo Pinheiro está dizendo que vai participar do próximo, valeu, ok Paulo, tamo junto aí, hein? Bem-vindo ao canal. Valmir Vieira, um dia atrás, muito obrigado e excelente aula, eu que agradeço. Como testar diodo Zener do vídeo. Péricles Henrique Santana, um dia atrás, boa noite Sérgio, o defeito nesse termostato, não gela, como resolver? Electrolux geladeira não gela a parte de baixo, Electrolux Frost Free DF37. E o defeito nesse termostato, eu não entendi, Péricles, como assim o defeito no termostato? Termostato de geladeira que usa termostato, ele dá os dois defeitos que é o mais comum. Ele não desliga ou ele não liga. É assim, simples assim, a geladeira vai ficar trabalhando sem parar, contato colado do termostato, ou ele não liga, né? Ele não fecha o contato. De qualquer forma, seja um ou seja o outro, se a geladeira não está ligando, basta você pegar um multímetro na escala de continuidade ou uma lâmpada em série, colocar nos dois terminais, e se você girar o botão e ele não der sinal nenhum, então ele está danificado. Se o mais complicado é quando ele não desliga a geladeira, que ele fica direto. Aí você tem que colocar fluido refrigerante, como eu fiz um vídeo aqui, como testar termostato de geladeira, tem aqui no canal, fiz recente também, como testar um termostato de geladeira. Você joga fluido refrigerante ali no tubo capilar, aquele bulbo, né? O termostato ele tem aquele arame, que o pessoal chama de arame, mas aquilo ali é um tubo capilar e tem um fluido refrigerante ali dentro. Então você esfria aquela ponta, aquele finalzinho desse tubo, né, no bulbo ali, e ele vai desligar. Se ele não desligar, eu tenho um vídeo que eu mostro isso certinho, vê aqui no canal como testar termostato de geladeira, que aí você vai entender direitinho, tá bom, Périx? Obrigado aí pela participação. Qualquer dúvida, responde no próximo vídeo. Vamos lá, geladeira não gela a parte de baixo, Frost Free, mais uma aí, ó. Irmãos Emel, não sei se é Mel ou Remel, não sei, desculpa se eu não souber aqui traduzir o teu sobrenome, né? Sérgio, a minha geladeira Brastemp, que nunca deu problema, teve esse problema, e eu já estava desesperada. Fiz conforme você ensinou e ela está ótima, parabéns pelo vídeo, muito obrigado aí pessoal. Mais um inscrito aqui do canal, feliz da vida porque resolveu um problema. Ok, então que bom, fico feliz também, né? Ligação dos fios FA e F da Magnetron. E se inverter não funciona? Funciona. Se inverter funciona. Camilo Júnior perguntando sobre a ligação dos fios do filamento da Magnetron. Se ele inverter o FA pelo F, se não vai funcionar? Vai funcionar sim. Então vamos lá, Carlos Alberto Lopes da Silva. Sérgio, valeu o vídeo sobre ponte retificadora. Muito obrigado, eu que agradeço aí o teu retorno, Carlos Alberto. Obrigado mesmo, tá? Vou deixar aí o seu comentário. Temos aqui a Cléia Martins. Isso não é defeito. Máquina de lavar entra água e para com intervalos. A Cléia está dizendo que a máquina dela entra água e sai. Se a máquina está entrando e está saindo, está entrando e está saindo, sem parar, né? Provavelmente a eletrobomba deve estar em funcionamento. Se isso estiver acontecendo, pode ser que a sua placa eletrônica esteja com defeito, né? A placa que você, Cléia, você não deu aqui detalhes, mas você colocou o seguinte: a minha entra água e sai. Máquina que a água está entrando pela válvula de água, está entrando e a eletrobomba fica funcionando, isso é um defeito da placa, Cléia. Eu não sei se é exatamente isso, mas se for o que eu estou imaginando, a água está entrando, que é para encher a máquina, e a eletrobomba de drenagem está funcionando também, jogando ela para fora. Isso aí é tipo de placa com defeito. Agora tem que verificar
Cleia, se essa eletrobomba tá boa, porque se ela tiver com enrolamento ruim, ela pode ter colocado o triac em curto na placa, né, fazendo a eletrobomba funcionar sem parar. Então, chame um técnico. Provavelmente essa placa deve estar com triac ruim, mas é necessário medir a resistência da eletrobomba, que joga água para fora. Ok, Cleia? Obrigado aí por ter deixado o seu comentário. Mara Santos, há 2 dias atrás, estou aqui para descobrir, houve na minha Electrolux 12 kg, está vazando água por baixo, quando enche começa a bater e está lavando. Máquina de lavar Electrolux vazando água por baixo. Estou aqui para descobrir o que houve com a minha máquina de 12 kg, vazando água por baixo, quando enche e começa a bater. Bem, Mara, quando a água sai por baixo, o defeito mais comum é a mangueira de drenagem rachada embaixo e a água sai por ali. Então, isso aí é um defeito bem comum. Outro problema que está também é o retentor de água. O retentor dá problema e começa a vazar água bem lá para o meio da lavadora, lá pelas engrenagens. Se isso estiver acontecendo, aí tem que fazer a mecânica, Mara, da sua máquina de lavar. Mas também quando acontece isso, é fácil. Quando você coloca a máquina para centrifugar, se ela estiver fazendo aquele barulho de rolamento, vai ter um avião decolando, com certeza você tem que fazer a mecânica. Agora, se ela centrifuga silenciosinha, sem nenhum barulho, só fica vazando água por baixo, tem que dar uma olhadinha que pode ser somente a mangueira de drenagem que está rachada aí vazando água, hein? Pode ser essas duas coisas, ou é mecânica, mas normalmente quando é mecânica, na hora que vai centrifugar, ela faz um barulhão. E quando é somente mangueira de drenagem, ela centrifuga silenciosa, né? E é a mangueira embaixo que está rachadinha. Tem uns vídeos mostrando como é que é esse defeito da mangueira de drenagem aqui no canal, tá bom, Mara? Qualquer coisa, estamos aí à disposição. E obrigado aí pelo seu retorno. Vitor Deodono, há 2 dias atrás, falando sobre como testar e medir sensor de rotação de velocidade das lavadoras GE. Estou com uma GE aqui de 15 kg que entra água, começa a bater, mas para. E não faz mais nada, e só acende os LEDs de entrada de água. Enxágue de centrifugação, estou no ramo desde nunca peguei esse defeito. E é placa nova. Bem, eu tenho um vídeo também que eu mostro isso daqui. O que acontece é o seguinte, ela entra água, começa a bater, mas para. Mas o que acontece é o seguinte, se a máquina de lavar, ela entra água e o agitador dá aquele movimento assim, ó, 1, 2, às vezes dá 3 assim, ó, 1, 2, 3 e para, 1, 2, 3, ou 1, 2, 1, 2 e logo em seguida para, não faz mais nada. E ela centrifuga, pode ser o sensor se ela tiver sensor de velocidade ou sensor de rotação. É uma plaquinha que fica um sensorzinho eletrônico chamado sensor Hall, fica lá no motor, ele pode estar com defeito, já que você trocou a placa, né? Trocou a placa, não resolveu, eu daria uma olhadinha lá no sensor. Se ela tiver, normalmente o sensor não vai atacar na agitação não, só na centrifugação, né? E fica piscando lá no painel, dá uma olhadinha aí, Vitor Deodono, do sensor de rotação, né? Dessa máquina que fica lá no motor principal da lavadora. Máquina de lavar Electrolux vazando água por baixo, Rosana Kim-Jobim. Olá, minha máquina de lavar às vezes solta água e às vezes não. Alguma dica? Eletrobomba pode estar com problema, Rosana, né? A eletrobomba, quando começa a dar problema, ela começa assim. Tem hora que solta, tem hora que não solta. Então, eu apostaria algumas fichas aí na sua eletrobomba da máquina de lavar. Beleza, Rosana? Pessoal, vou responder aqui mais 2 perguntas aqui. Marcos José, boa tarde. Seus vídeos são ótimos. Muito obrigado, Marcos. Estou aprendendo muito com suas aulas, mas apareceu o seguinte defeito em uma máquina. O cliente relata que ao ligar ela entra água por alguns segundos e para. E aí o painel fica piscando. Como estou no início da jornada, fiquei inseguro. O que pode ser placa, válvula, termostato. É uma Brastemp 10 kg. O que acontece é o seguinte, depende do cobra, deixa eu entender aqui. Ela entra água por alguns segundos e para. E depois não entra mais nada, parou. Você tem que colocar um multímetro ou uma lâmpada com bocal ali na válvula de entrada de água. No momento que ela parar de entrar, verifica se chega tensão na válvula. Se estiver chegando tensão na válvula e ela não jogar água, pode trocar a válvula que ela está com defeito. Se a válvula
se não tiver, a válvula parou de jogar água, mas parou de chegar tensão também, aí de repente dá uma olhadinha se a chave da tampa não está oxidada, porque ela pode estar cortando, né? Se a chave da tampa tiver com oxidação, ela pode cortar o funcionamento. Mas quando for assim, você tem que testar. Ela está centrifugando? Ah, ela está centrifugando bem. Se você botar água por fora com a mangueira, ela vai agitar? Ah, ela está agitando. Ela não está agitando. Então seria bom você fazer esses outros testes. Dá o seu comentário aí no próximo vídeo para a gente ver, né, o que pode ser. Mas segue essa linha. Se a máquina está centrifugando, se você botar água por fora, ela estiver agitando e só está acontecendo esse defeito, ela entra um pouquinho de água e para, tem que ver se está chegando tensão na válvula, na hora que ela parou. Se estiver chegando, é a válvula ruim. Se não tiver, se a tensão cortar, aí pode ser a placa, pode ser a chave da tampa, que está dando mau contato e ele está cortando lá o funcionamento. Né? Mas faça esses outros testes, vê se ela está centrifugando e coloca a água por fora e vê se ela está agitando. Vamos ver aqui, Leandro. Ele está fazendo aqui, ó, uma pergunta. Boa tarde. Tem uma Brastemp ativa e quando seleciona o nível de água sempre vai para o nível alto? Leandro, você não falou o modelo da sua lavadora. Eu vou dar um chute aqui, tá? Imaginando que possa ser uma... Se acontece isso, ó, você seleciona o nível de água e sempre vai para o nível alto. Leandro, seria bom você botar o modelo da tua lavadora, tá? Vou dar um chute aqui, pode sair para fora, pode bater na trave, como pode entrar. Pode ser placa de interface com defeito, tá? Placa de interface com defeito, mas seria bom você passar o modelo da sua lavadora. Ok, pessoal, vamos encerrando aqui. Eu li os comentários até de 2 dias atrás. E espero que tenham gostado. Se teve alguma pergunta que eu não podia responder, segunda-feira sempre é um dia assim que tem muito mais perguntas, porque pega final de semana, do qual eu não respondo. Mas faça a pergunta aí nesse vídeo aqui nos comentários e eu vou estar aí respondendo no próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Gratidão de coração. Fiquem todos com Deus, vocês e a família de vocês e o trabalho de vocês. Grande abraço.